Meus irmãos, Atos capítulo 3, abra sua Bíblia. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos, capítulo 3. Quem já está em Atos aí diz amém. Amém. Agora vá até o versículo 11. Diz a palavra do Senhor: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedestes um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos nós testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém? Vamos curvar nossas cabeças em oração? Maravilhoso Deus, Tu és o Deus santo, Deus perfeito, Deus misericordioso, Deus que tem liberado sobre as nossas vidas graça, Deus que tem liberado sobre as nossas vidas longanimidade, mas um Deus que fará justiça. Então, no nome do Senhor Jesus, se houver algum coração aqui em desacordo com a Tua palavra, Senhor Deus, vem com Teu Espírito Santo e revela a salvação que há em Cristo Jesus, para que ocorra aqui hoje, Senhor Deus, regeneração de vida. Senhor Deus, só o Senhor pode produzir isso num homem e numa mulher, Senhor Deus. Em nós não há condição alguma, Senhor Deus. Senhor Deus, há o sacrifício de cruz perfeito que Jesus foi até o fim, para que tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, no nome do Senhor Jesus, que haja entendimento, discernimento da Tua palavra, que o Teu servo, Senhor Deus, que é um leigo, que vai manifestar a Tua palavra, que ele possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, e que da boca do Teu servo só saia aquilo que o Senhor ministrar. Tira de nós, Senhor Deus, todo aquele apego às coisas do mundo, Senhor Deus. Tira a nossa mente lá de fora, Senhor Deus, e coloca a nossa mente, Senhor Deus, para ser confrontada com a Sua palavra.
Senhor Deus, que cada um hoje receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 3 é um capítulo muito lindo, porque um milagre acontece na porta, à entrada do templo. Pedro e João, eles chegavam ali por volta das 3 horas da tarde para a oração. Diz a palavra que um homem que estava esmolando, coxo, ele não podia andar, ele pediu alguma coisa. Mas é interessante que os discípulos, eles eram despojados das coisas materiais e muitas vezes passavam até por privações, e eles não tinham nada. Mas diz a palavra que o homem ainda continuou olhando como se alguma coisa lhe fosse dada, e Pedro então vira para aquele homem e fala: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Diz a palavra que aquele homem então, ele deu um salto, se pôs de pé e passou a andar e entrou com eles ao templo. Um homem daquelas condições não entraria ao templo, mas agora restaurado, ele poderia entrar ao templo. E este milagre então, ele chamou a atenção, porque este homem agora estava diferente, andando e louvando a Deus. E eles reconheceram que era aquele homem que ficava esmolando, aquele homem que ficava à margem, necessitando de alguém para lhe dar alguma coisa. Diz a palavra que o povo se encheu de admiração e assombro. Agora, hoje a igreja ela tem procurado os milagres. E eu não acho isso errado, porque a minha família já foi alvo de muitos milagres. Então, o perigo é que a igreja fique assombrada, atônita, boca aberta, somente com os milagres. E eu quero afirmar para você que esses milagres durarão apenas essa vida. Mas a palavra do Senhor vem falar de algo que nós temos que ter muito mais zelo e muito mais busca. É pelo maior milagre. O maior milagre é a salvação de um homem, de uma mulher, por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não sei por onde anda esse coxo, eu não sei se vocês viram esse coxo por aí, eu não sei se vocês viram Lázaro que saiu do túmulo. Não tenham visto, né, gente? Eles partiram. Mas há um milagre que vai durar toda a eternidade, e é a salvação em Cristo Jesus. As igrejas hoje, elas têm valorizado equivocadamente os milagres. E as pessoas têm admirado como esses homens e assombrado com os milagres terrenos que vão durar por um tempo limitado. E as pessoas não têm olhado para Cristo Jesus. E principalmente as pessoas, por intermédio de quem Cristo Jesus usa para fazer os milagres, têm chamado a glória para eles. E eu queria falar para vocês que há uma necessidade de hoje, de nós tirarmos os olhos dessa vida temporânea e colocarmos os nossos olhos na eternidade. Eu queria que você pensasse comigo sobre a salvação, o maior milagre. A primeira coisa que Pedro chama atenção, diz a palavra: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais? Por que vocês estão tão apaixonados pelo milagre? Outra coisa, não olhem para nós como autor desse milagre. Nós não temos capacidade para realizar milagres. Não partiu de nós esse milagre. Não foi do nosso poder e nem da nossa piedade que este homem passou a andar. Hoje há uma coisa muito difícil. Nós temos o apego de chamar para nós a glória do Senhor. Nós não podemos de maneira alguma levar a igreja em confusão. Quando você orar e uma pessoa for salva daquela enfermidade, glorifique ao Senhor e explique para ela que foi o Senhor que fez. Quando você orar por uma situação financeira e aquela pessoa, pela bênção do Senhor e pela direção do Senhor, sair daquela situação, jamais aceite honras, porque não há honra nem para você e nem para mim, mas há honra para um Deus vivo e poderoso e o Deus que opera o milagre. Nós precisamos tirar da nossa mente: pastores estão errando, líderes estão errando, líderes de células estão errando, porque quando Deus, no infinita misericórdia, Ele realiza grandes feitos, nós puxamos a favor do nosso ego.
O nosso ego tem que ser tratado dia após dia, toda hora, todo instante, com a palavra do Senhor. Deus resiste ao soberbo. Está frio, hein? Está frio? Pode fechar, né? Eu queria falar para vocês, você tem roubado a glória do Senhor? Você tem tentado tirar a glória do Senhor? Você tem tentado ofuscar a glória do Senhor? Primeiro, que você não vai conseguir. Segundo, que esses homens aqui não aceitaram. Eles foram muito honestos. Não há poder em nós. Mas eles aproveitaram esse milagre para anunciar aquilo que devemos anunciar a todo instante. Um milagre, quando Deus realizar na sua célula, aqui nessa igreja, ou em qualquer lugar, use-o para pregar a verdade. Primeira coisa, Deus glorificou Cristo e vós o negastes. O Deus de Abraão, versículo 13, de Isaac e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Pilatos havia decidido soltar Jesus. Pilatos chegou e falou: olha, eu não vejo crime nesse homem. Mas aqueles que eram para ser os que aceitariam Jesus, aqueles que um dia antes ou 2 dias antes esticaram as plantas, né? Para que Jesus então passasse, foram aqueles que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. A igreja de hoje tem negado Jesus. A igreja de hoje, pelas suas obras, ela tem negado Jesus. A igreja evangélica, eu tenho falado e tenho falado com muita autoridade, é a igreja mais idólatra até hoje. É a igreja que tem glorificado homens, é a igreja que tem pedido autógrafo para homens, é a igreja que tem pago pessoas para pregar, pago pessoas para cantar, é a igreja que tem feito do óleo um benzimento, é a igreja que tem feito tudo errado. Nós negamos a Jesus, nós traímos Jesus quando nós procedemos dessa maneira. Eu e você, lá no nosso trabalho, quando nós não fazemos aquilo que Deus requer de nós, nós estamos negando a Cristo. Esse povo aqui era um povo que se dizia zeloso. O povo judeu era um povo que se dizia descendente de Abraão, mas quando Cristo chegou, eles negaram Cristo. E nós que dizemos que estamos cheios do amor de Cristo, cheios do poder de Cristo, nós temos negado Cristo de segunda a segunda, pelas nossas ações e nossas atitudes. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão. O mundo espera de você uma luz, algo que vai dissipar trevas. O mundo espera de você um sal, aquilo que vai dar sabor, aquilo que vai conservar. E quando você chega com a sua palavra, com as suas ações, você pode estar botando tudo isso a perder. Nós precisamos realmente testificar quem nos tirou das trevas para a luz. Nós precisamos viver como Cristo espera. Hoje cedo nós falamos sobre o amor. E nós falamos sobre o amor na escola bíblica, porque a igreja também está caindo num erro sério. Nós não conseguimos amar. E éramos para nós falar sobre o amor entre irmãos. E nós não estamos conseguindo amar nem o de fora. O irmão, você está sempre lidando com ele, ele dá umas diferenças. Mas lá de fora é tão fácil, né? Nós não estamos conseguindo amar. Nós estamos negando a Cristo Jesus. Nós estamos traindo a Cristo Jesus. Quando nós saímos do culto e nós chegamos ali fora e falamos: Senhor, está encerrado o nosso culto, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Nós estamos negando a Cristo Jesus. Quando nós chegamos nas nossas casas e nós vamos para Facebook, para Fantástico, para várias coisas, nós estamos negando a Cristo Jesus. Quando nós estamos lá buscando entretenimento na televisão e deixando de ler a palavra, de conversar com a família sobre a palavra de Deus, conversar com os amigos sobre a palavra de Deus, nós estamos negando a Cristo Jesus. Ah, meu irmão, você está muito radical. Não estou radical, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esses homens oravam 3 vezes ao dia. Às 9, ao meio-dia e às 3. Por que nós temos tanta dificuldade de orar? Ah, mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo porque nós não temos a prioridade de Cristo Jesus nas nossas vidas. O que vai levar o nosso tempo é aquilo que é a nossa prioridade. Nós não precisamos de tudo isso para viver.
nós estamos nos tornando escravos da nossa própria vida, do nosso próprio estilo de vida. Nós temos produzido aquilo que não precisamos consumir. E para isso, todo o nosso tempo, todo o nosso vigor, toda a nossa vida está sendo tragado. E nós temos negado a Cristo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse o homicida. Desçaste e mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos nós testemunhas. Meus irmãos, talvez você pense dessa maneira: olha, se fosse hoje que Cristo tivesse vindo, seria muito mais fácil eu aceitá-lo. Eu quero dizer que seria muito mais difícil, porque nós estamos tão arraigados nas coisas desse mundo, nós estamos tão preocupados com o governo do Brasil, nós estamos tão preocupados com a situação mundial, que nós talvez negássemos muito mais facilmente Cristo Jesus. Meus irmãos, esses homens aqui não tinham uma Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia. Nós temos a Bíblia NVI, atualizada, corrigida, linguagem de hoje, Bíblia Viva, Bíblia King James. São muitas traduções. Nós temos a Bíblia, letra gigante, esta gigante, letra miúda, capa cor-de-rosa, capa amarela, capa dura, capa mole, Bíblia de R$2, Bíblia de R$100, Bíblia de R$50. Você não consegue tomar uma Coca-Cola com R$2. Mas você consegue ter um exemplar da Bíblia. Esses homens não tinham um exemplar da Bíblia, mas eles testemunhavam ousadamente Cristo Jesus. E por que as pessoas que trabalham conosco não se convertem? Porque nós não parecemos com Cristo Jesus. Nós estamos negando Cristo Jesus com as nossas ações. Nós estamos mostrando quem realmente nós somos, e nós teríamos que mostrar quem é Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo: esses homens mataram o autor da vida. Vós matastes o autor da vida. A cruz atrai, mas muitos passam pela cruz desapercebidos. Eles veem a cruz, mas eles não ligam para a cruz. Outros veem a cruz, mas odeiam a cruz. E você? Qual que é seu relacionamento com a cruz de Cristo? Qual que é seu relacionamento com o amor de Cristo? Meu irmão, minha irmã, eu estou chamando essa igreja no nome de Jesus. Tenha um tempo com Deus. Põe o despertador, meu irmão. Às vezes eu chego aqui com os pastores cedo para a gente orar. Eu falo: pastor, eu tenho que pedir perdão para Deus. Eu fui orar de madrugada, ajoelhei no sofá, dormi. Mas eu tentei falar, mas eu estou melhorando. Deus vai me perdoar porque eu vou conseguir. Mas o que você tem feito? Meu irmão, se eu e você não tivermos tempo devocional, tempo a sós com Deus, nós não vamos a lugar algum. Não há como obter crescimento sem relacionamento e intimidade com o nosso Senhor. A palavra chama de autor da vida. Eu tenho Jesus, amém. É o autor da vida, amém. Quanto tempo você passa prostrado aos pés dele? Ah, não é assim, é assim. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que pode salvar. Ele é aquele que pode regenerar. Ele é aquele que pode transformar. Ele é aquele que pode resgatar o meu filho do inferno. Ele é aquele que pode resgatar um cônjuge do inferno. Ele é aquele que pode resgatar o teu patrão do inferno. Ele é aquele que pode resgatar o teu colega de trabalho. É o autor da vida. E eu não tenho tempo para ele. Eu não me dobro diante dele. Meu irmão, quando a gente compra um bem material, um bem de consumo novo, você já viu o homem quando compra carro novo? Ele anda em roda, ele olha, ele observa, ele passa no pneu lá para ver se está sujo, ele ajeita. Parece que aquilo tomou o coração dele. Você já viu a mulher quando põe uma roupa nova? Ela desfila e ela pensa assim: todo mundo está vendo a minha roupa nova, né? E ela cuida, ela zela, ela paga as prestações, ela faz um empenho. Mas quando nós falamos do autor da vida, o que nós fazemos? Nós não conseguimos passar 10 minutos de joelho diante do autor da vida. Nós não conseguimos implorar para o autor da vida por misericórdia para os nossos queridos. Nós falamos aqui hoje que a maior prova de amor por uma pessoa é quanto que você ora por ela. Não é o que você dá para ela. Um pai pode dar 5 apartamentos para um filho, 3 carros,
e uma grande conta bancária. Isso não vai demonstrar o amor, como se esse pai acordar de madrugada, ao meio-dia, às 4 da tarde, e ajoelhar num cantinho e orar: Senhor, resgata o meu filho do inferno. A maior prova de amor por uma pessoa, eu falei que filho, porque filho toca mais, né? É o quanto você ora pelo seu filho, o quanto você ora pela sua esposa, pelo seu esposo, o quanto você ora pelo seu querido. Meu filho, meu irmão, todo mundo tem um problema em casa. Eu tenho também, meu pai tem, nós temos lá. Um problema que, se nós pudéssemos, a gente resolvia agora, mas nós não conseguimos resolver. Então o que nós temos que fazer? Ajoelhar e falar: Deus, não conseguimos resolver. Já explicamos, não deu certo, não entendeu, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Tenha compaixão. Tenha compaixão. Então todas as manhãs eu tenho um compromisso com Deus de orar por esse povo, inclusive pelos da minha casa que estão perdidos. Eu achei bonito quando eu recebi esse convite aqui dos vereadores para a sua posse, do irmão Marcelo Heitor. Se eu fosse vereador eu não iria, porque no horário de culto eu não vou mesmo. Se eu fosse eleito eu não iria. Não sei se eu ia perder o mandato, mas eu não iria mesmo. Mas dele muito menos, né? E eu falei: olha, meu irmão, eu não vou poder ir porque é horário de culto, mas eu estou assumindo um compromisso com você. Todos os dias, durante esses 4 anos, eu vou orar por vocês. Por todos eles. E o nome deles fica aqui, junto com o excelentíssimo prefeito Sérgio e o vice-prefeito Flávio, a quem eu devo honrar e a quem eu devo orar, independente da minha posição. Eu tenho que abençoar esses homens aqui, porque eles estão dirigindo a nossa cidade. A palavra do Senhor diz que eu tenho que orar, porque são autoridades constituídas pelo próprio Deus. E muitas vezes a gente tem problemas em orar por pessoas que a gente não bate com as ideias, não é isso? Mas se eu deixar de pensar naquilo que eu gosto ou não gosto, e pensar naquilo que Deus gosta, eu vou orar com facilidade para esse povo. E quem sabe a minha cidade vai ser abençoada, porque Deus vai ouvir e vai resolver, na sua infinita sabedoria e misericórdia, derramar bênçãos sobre esses homens aqui e mulheres que foram eleitos. Então eu queria que você entendesse o quanto o autor da vida é importante para você. O quanto vale a pena você ter momentos devocionais na presença do autor da vida. Este povo, eles mataram o autor da vida. Eles mandaram crucificar o autor da vida. Mas eu e você, nós declaramos aqui, e muito mais quando passamos pelo batismo, que nós amamos o autor da vida. E que nós prometemos servi-lo, honrá-lo por todos os dias da nossa vida. Mas como que eu estou honrando se eu não consigo passar 20 minutos de joelho prostrado, declarando que Ele é um Deus santo, poderoso, maravilhoso, e que Ele é o autor da vida? Então eu queria que você pensasse. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente fica com muita raiva desse povo. Mataram o autor da vida, mataram. Aí quando eu olho para mim, eu vejo que eu não estou diferente deles. Eu só não vou poder tocar em Jesus homem, porque Ele já ressurgiu, Ele está ao lado, é a destra do Deus maravilhoso. Mas eu posso testemunhar e testificar que eu não amo o autor da vida como eu digo que amo. A igreja precisa voltar. Eu falo muito carinhosamente da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus eu a conheci como o relato de uma igreja de oração. As mulheres do coque, da saia, não é verdade? Tinham calo no joelho, não é isso? Não é essa história que a gente ouve da Assembleia de Deus? O grande avivamento da Rua Azusa, não é isso? Mas hoje eu já não vejo a igreja mais assim. E nós, que não temos essa pegada, talvez seja a hora da Igreja Batista do Kennedy ser a igreja do calo no joelho. A igreja que depende de Deus. A igreja que se prostra diante do autor da vida e declara: Tu és tudo, eu não sou nada, mas eu me dobro para te adorar. Recebe a adoração de um miserável. Tem misericórdia de mim. Eu queria que eu e você pensássemos sobre isso. O meu sonho é que as reuniões de orações sejam mais disputadas do que o culto de domingo à noite. A terceira mensagem que ele nos passa aqui, e ela está lá no versículo 19, e ele fala da ignorância que eles agiram.
Mas agora é a mensagem da salvação. A mensagem da salvação hoje ela é floreada pelas igrejas. Olha, não fala muito forte não, senão aquela pessoa que eu levei de visita não vai voltar. Olha, não fala não, porque hoje eu vou levar uma pessoa assim, assim, assado, e ela pode sair ferida. Mas eu não conheço outra mensagem de salvação como essa do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vocês entenderam isso? Arrependei-vos e convertei-vos. A igreja evangélica, ela esqueceu da mensagem. Ela está fazendo metodologias para encher a igreja. Mas essa metodologia não pode ter essa mensagem. Quando muito, bem suavemente. As pessoas hoje se tornam simpatizantes de Cristo. E já são consideradas pela igreja como uma pessoa salva em Cristo Jesus. Quem não passa pelo arrependimento e pela conversão, não é de Cristo Jesus. O que é o arrependimento? No Novo Testamento é um significado mais profundo do que no Velho. E é isso mesmo que nós já falamos. Passagem, mudança, passagem de mente, mudança de mente. Meus irmãos, as pessoas dizem arrependidas, mas quando saem do culto, fazem as mesmas coisas que faziam. As pessoas se dizem arrependidas, mas quando descem as águas, saem fazendo as mesmas coisas de antes de descer as águas. As pessoas assistem às mesmas programações, as pessoas mantêm os mesmos vocabulários, as pessoas mantêm as mesmas ações com os outros, os mesmos pensamentos. Meu irmão, arrependimento é eu olhar para o meu pecado e falar: isso não agrada a Deus. Eu estou com vergonha, eu estou entristecido pelo meu pecado. Eu me considero um podre, mas há um Jesus santo. Eu não vou mais cativar esse pecado. Eu não vou mais viver nesse pecado. A igreja hoje, na célula essa semana, nós trabalhamos sobre o relativismo. Uma vez, eu estava conversando com alguns irmãos, e eu falei para uma irmã, dando meu testemunho, né, quando eu me converti, era um lixo total, né? Música secular e filme do mundo. O homem lá, o Steve Seagal, era meu predileto, né? Ainda bem que eu conheci ele amar antes dele. Mas eu tive que parar. Eu tive que abandonar, porque não glorificava o nome do Senhor. Então eu estava dando meu testemunho na igreja a qual eu frequentava, numa roda de pessoas, num salão social. Eu disse: olha, o meu posicionamento é radical. Eu peguei todos os meus CDs, DVDs, tudo zerinho, e fui lá numa lixeira na rua Marechal, risquei com a chave de fenda e embuti lá dentro. Mas por que você fez isso? Porque não havia louvor ao nome do Senhor neles. E eu peguei também aqueles filmes que eu assistia e deixei de assistir o que eu tinha comprado, eu joguei fora. Eu não consigo imaginar um crente com um repertório de músicas e filmes onde não há ali o glorificar ao Senhor, não há ali a edificação pela palavra, não há ali o ensinamento da palavra. E essa pessoa falou para mim: você endoidou. Aliás, não é só ela que falou, não. Vários têm falado. Mas isso faz parte do ofício. E eu li esse texto aqui, que hoje eu li na escola bíblica. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa pessoa virou para mim e falou assim: olha, isso é relativo. Eu falei: olha, eu estou convertido agora, mas isso é do capeta. Essa palavra que você está me dando é de Satanás. Não é relativo, não. Ocupe a vossa mente com aquilo que glorifica ao Senhor, que é respeitável, que é de Deus.
essa pessoa foi tendo uma degeneração. Um dia numa célula ela falou assim, olha, eu acordei com vontade de pecar e agora ela passou por um adultério. Meu irmão, é muito simples a palavra de Deus. Ou você é regenerado, ou você é um mundano. Não existe meio regenerado e nem meio mundano. Ou nós passamos pela porta, que é Cristo Jesus, e continuamos no caminho que é estreito e difícil, e precisa muito esforço para caminhar por ele. Não esforço para a salvação. A salvação é por graça. Mas há um esforço para caminhar no caminho do Senhor Jesus, que é estreito. Não só a porta é estreita. Ou então nós estamos a 5 centímetros da porta e não temos a salvação. Talvez você esteja até com um pé dentro da porta e outro fora e você não é salvo. Então o autor da vida merece todo o nosso amor. A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar uma vida completamente do pecado para Cristo. O pecado abundava na minha vida. Agora Cristo abunda na minha vida. Eu não posso viver com um pecado de estimação. A igreja hoje, ela não tem poder sobre ela, porque o Espírito Santo não atua, porque nós estamos tratando o pecado com amor e com carinho, e nós não queremos nos desfazer dele. Meu irmão, não há meio termos. Olha, a justificação em Cristo Jesus, ela transforma um homem. Mas é preciso que nós nos arrependamos e nos convertamos ao Senhor. É preciso você agora dar um giro de 180 graus na sua vida e virar no caminho oposto. A palavra de Deus, ela é real. E ela é absoluta. A conversão acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos. Meu irmão, o Espírito Santo passa no seu coração e há um despertar para a graça do Senhor. Você quer resistir ao Espírito Santo ou quer aceitar o Espírito Santo ministrando na sua vida? Atos 7,51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós rejeitastes o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra. A conversão, ela converte tudo na sua vida. Ela converte a sua maneira de ser. Os seus objetos passam a ser diferentes. A sua geladeira é convertida. A sua televisão ficou convertida. Sabe por quê? Porque quem manuseia é você. Então nós precisamos entender isso. Que nós estávamos mortos. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Você e eu estávamos mortos. Jesus nos deu vida. E nós precisamos agora nos voltar para Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E a igreja de hoje precisa ser transformada. A igreja de hoje precisa parar com o relativismo. A igreja de hoje precisa parar de aceitar o pecado para ela ser a verdadeira igreja. O Senhor vem buscar uma igreja sem mácula. Uma igreja que realmente o ama. E tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Nós estamos hoje dizendo que é fácil a salvação, é fácil, vem aqui à frente, repete comigo, é fácil, está salvo, nada. Tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Eu conheço cultos que a pessoa chama na frente, vai 30 pessoas, olha, mais 30 pessoas, anota aí, 30 pessoas salvas. Isso não é verdade. Eu já preguei isso e eu peço perdão para a igreja porque eu estava equivocado. A palavra não nos dá argumento nenhum para isso. Tem hora que eu falo assim, eu vou ter que tirar um tanto programa Restaurando Vidas lá do YouTube. Eu falei, não vou não. Eu estou sendo tratado. Se alguém perguntar, eu falo, não estou sendo tratado. Eu estou sendo tratado, Deus está mudando a minha vida também. A misericórdia dele é tão maravilhosa que ele está me mudando. Eu não preciso agradar a ninguém, eu não preciso falar que eu fui perfeito, eu não fui. Eu tenho errado muito, mas Deus tem me tratado. Eu acho que você também tem errado. E você pode ser tratado pelo Senhor. Meus irmãos, quando nós então nos arrependemos e nos convertemos a Cristo, acontece o que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha que coisa mais linda. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você entendeu isso? Você tinha um escrito de dívida que você jamais poderia pagar e eu jamais poderia pagar. E isso era contra nós, para a nossa condenação. E Cristo, quando foi à cruz e você o recebeu como Senhor, o Espírito Santo te revelou e você o aceitou como Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o seu escrito de dívida, cravou na cruz do Calvário e pagou todos os seus pecados. Diante de Deus, você é um homem que não deve nada. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Meu irmão, a igreja precisa voltar a pregar isso. Não há mérito no homem, há mérito na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Um dos maiores pregadores. Ele conflitou com a sua salvação, porque ele não se dizia digno de ser salvo. Vários deles. E o diabo ia lá e dava força. Não, você não é salvo mesmo. Olha o que você já fez. Até que eles foram revelados pelo Espírito Santo. E em Cristo eles tiveram a vida realmente consolada. Talvez você entrou aqui hoje e falou, olha, para mim não há condição de salvação, porque eu fui o homem mais podre, a mulher mais podre desse mundo e ainda sou. Cristo salva o pecador. Arrependa-se, converta-se, que Cristo vai te salvar. Hoje é tempo de salvação, a porta da graça está aberta. Arrependa-se. Virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Finalzinho do versículo 20. Olha o que diz a palavra. A fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Meus irmãos, quando você aceita Cristo Jesus, o Espírito Santo, Ele libera graça sobre a sua vida. E o seu coração, que é todo confuso, que é totalmente insatisfeito com a vida, ele vai receber uma alegria, uma paz que excede o entendimento humano, que você não consegue explicar para ninguém, mas que as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, o que acontece que há uma alegria no seu coração e nós vivendo uma crise como essa? O que acontece com você que você perdeu o emprego semana passada e há um sorriso, um louvor no seu rosto que eu não consigo compreender? É o refrigério que vem dos céus sobre aqueles que temem ao Senhor Jesus. Quando Lutero descobriu que o justo viveria pela fé e que a justificação era pela fé, aquele homem doidou por Cristo. Ele ficou apaixonado pela palavra. Aquele homem lia a palavra até desmaiar. Aquele homem lia a palavra. Homens de séculos atrás oravam, onde a esposa batia no quarto e falava, vem almoçar. Ele fala, como eu posso almoçar se o meu povo está indo para o inferno? Porque eles receberam essa graça. O refrigério da presença do Senhor habitava sobre eles, e eles compreendiam isso como manifestar do Espírito Santo, e eles se apegavam a isso. A igreja de hoje é uma igreja fria. Nós somos frios, eu sou frio, e eu preciso ser trabalhado pelo poder do Senhor, e preciso da oração de vocês para isso. Porque nós precisamos nos debruçar aqui na presença do Senhor, e clamar por um avivamento no Jardim Kennedy 2. Meus irmãos, você está vendo aqui meninas de 12, 13 anos passando droga aqui. Vem aqui por volta das 11h30, 10 horas da noite. Crianças, meu irmão, que eram para estar brincando de boneca nesse tempo de milho, fazer pamonha, para estar fazendo boneca com cabelo de milho. Estão passando drogas, prostituindo. Meninas que quando estavam no trabalho de sábado foram arrancadas pela mãe e hoje estão grávidas, estão em drogas. Foram arrancadas de dentro do templo de adoração. A dispensação da graça do Senhor é algo forte demais. Aos que receberam o perdão de pecados, recebem a graça do Senhor e têm uma vida diferente no meio de um mundo confuso e turbulento. Meu irmão, eu e você
Vamos passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Você tem segurança na volta de Cristo? Você tem segurança em partir hoje e descansar em Cristo? Eu tenho uma pessoa da família que tem um câncer de próstata. O câncer de próstata, no nível dele, que o doutor explicou, é assim: se ele não tratar, ele demora uns 20 anos para morrer. Ele já não tem mais 20 anos parado. Está com 75. Mas eu falei para ele: olha, meu tio, o senhor vai morrer de infarto, não vai ser de câncer, não. Porque do jeito que você está descontrolado, o senhor fala que tem Jesus, mas não estou entendendo, hein? Não tem a dispensação da graça sobre a vida dele, não tem o refrigério do céu sobre a vida dele. Isso indica, não estou julgando, mas indica que não conheceu Cristo Jesus. E eu queria que vocês entendessem isso. Onde está a sua preocupação? Onde está a sua vida? Você sente o cuidado de Deus diariamente? Você sente a graça do Senhor abundando a sua vida? Hoje nós falamos sobre reação do crente, né? O nosso maior problema é quando as pessoas nos ofendem, não é isso? Quando a pessoa ofende um homem do mundo, já sai pancadaria, não é? Pelo menos de palavras. Mas quando ofendem um homem que está debaixo da graça, tem uma reação de graça, diferente. É lógico que machuca, é lógico que às vezes fere na alma, mas há um controle, há um domínio sobre a situação, porque o fruto do Espírito aflora na vida de um cristão verdadeiro. Então a igreja precisa passar por isso. E aparece uma sentença no versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir Jesus será exterminada do meio do povo. Meu irmão, Jesus veio para salvar, mas veio também para condenar. Ou você o recebe como Senhor, ou você já está condenado. Isso não é mentira, isso é verdade. Vamos a João capítulo 3. Vamos a João capítulo 3. Versículo 18. Diz a palavra do Senhor: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Jesus é a pedra para construir, mas para esmagar. Não brinque com a palavra de Deus. Não leve a palavra de Deus para ser light. Ela não é light. Ela é dura. Mas ela salva. E eu vou mostrar para você no capítulo 4 de Atos. Versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar-lhes ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos, eu quero falar para você que essa palavra dura, que essa palavra eficiente, banhada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo trabalhando na vida, 2.000 homens se converteram apenas em uma pregação de Pedro. Não enfeite o Evangelho, não escondam a verdade do povo, não tenham medo de maltratar o povo com o Evangelho, porque o Evangelho não maltrata, o Evangelho sara, cura, restaura, regenera, vivifica. É o Evangelho da graça. Não escondam a verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação.
João Batista, ele é mais profundo. Olha, o machado está colocado à raiz da árvore. Aquele, pois, que não crê, será cortado e lançado ao inferno. Ninguém pode acusar João Batista de omissão. Pode? E é interessante que Pedro, ele pregou o segundo sermão um pouco antes. Ele pregou o segundo sermão com o mesmo contexto. E no versículo 37 do capítulo 2, diz: ouvindo eles estas coisas, a pregação expositiva de Pedro acerca da salvação, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Não são os pregadores que perguntam: você quer ser salvo? Você quer aceitar Jesus? É o Espírito Santo que testifica de Cristo. E aquela pessoa, então, em desespero, ela olha para a palavra, ela aceita a revelação do Espírito Santo e ela fala: o que eu faço? Como aquele carcereiro que entrou trêmulo na cela e falou: o que eu faço para ser salvo? Eu imagino ele com aquela lamparina, né? Tremendo. O que eu preciso para ser salvo? Eu entendi a salvação. Sabe o que Pedro respondeu? Respondeu-lhes Pedro no versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele passa pelas águas e ele recebe o dom do Espírito na sua vida. Meu irmão, é Jesus quem promove isso. Não é o pregador que promove. O pregador chama, é o atalaia, ele chama para prestarem atenção em Jesus. Mas se o Espírito Santo não tocar um coração de um homem, de uma mulher, você pode declarar ele salvo, que ele vai estar eternamente perdido. É Cristo operando no coração. Então o que você tem que fazer com essa pessoa que você ama e que ainda não conhece Jesus? Você tem que interceder por ela dia e noite. Você tem que ser o incansável, como em Lucas 13, que o Senhor daquela lavoura chega e fala: olha, não produziu, manda cortar. Ele fala: não faça isso, deixa eu cavar ao redor, colocar esterco mais um ano, no final do ano o Senhor volta, se ela não produzir, aí você corta. Sabe o que é isso? Intercessão profunda. Quanto tempo você chorou pelo perdido da sua família essa semana? Você sabe que ele vai morar no inferno pela eternidade, afastado de Deus. Lembra da palavra do rico e Lázaro? Que terrível! O rico falava lá: manda Lázaro vir aqui molhar com a ponta do dedo da minha língua, porque isso aqui é terrível. Não dá, há um abismo. Os que estão aqui não podem ir, os que estão aí não podem vir aqui. E aí, quando Jesus selar então com a sua volta, não haverá oportunidade. Se essa pessoa partir essa semana, não haverá tempo para ela. Então eu e você precisamos de oração. Oração: Senhor, salva o meu filho, salva o meu amigo, salva o meu colega de trabalho, salva o meu parente, salva. Nós temos que nos desesperar. A primeira mensagem esse ano foi sobre angústia. Vocês receberam lá muita saúde, como é que é? E bastante dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não foi? Aí vem aqui para a igreja batista do crente e fala: angústia na vida do cristão. Neemias capítulo 1. Neemias se angustiou, mas a angústia não o derrotou. Fez ele orar, fez ele chorar, fez ele lamentar, mas fez ele agir. Eu queria que você, com muito amor e com muito carinho, olhasse para a cruz de Cristo. Você que está aqui dentro hoje, que não é salvo em Cristo Jesus, você que se morrer agora, você tem certeza que você não vai para o céu. Eu tenho uma boa notícia para você: arrependa-se. Converta-se ao Senhor e será salvo. Eu não vou mentir para você, chamar você aqui, pôr a mão na cabeça sua e falar que você está salvo, porque não é verdade. O dia que o Espírito Santo tocar e você o receber, você vem aqui e fala: eu fui salvo. Eu fui salvo. Meu irmão, a notícia é boa: Jesus salvo. Mas o tempo está se esgotando. Os pregadores estão inventando coisas que não existem.
As igrejas estão inventando coisas para pôr no púlpito que não existem. As pessoas estão buscando técnicas de ganhar vidas, e não há técnicas de ganhar vidas. Há uma palavra de Deus incorruptível, que nada pode ser tirado e nem acrescentado. Essa palavra tem o poder de ganhar vidas. Essa palavra é a única verdade. Que Deus te abençoe. Que a sua vida seja trabalhada pelo poder do Senhor. Eu queria orar hoje pelas pessoas que têm um querido perdido. Eu queria orar para você que não tem certeza da sua salvação. Para Deus ter misericórdia da sua alma e se revelar a ti. Eu queria você que está lutando com um familiar há muito tempo. Eu queria te chamar aqui hoje. Você que tem condição física, eu queria que você se prostrasse aqui na frente hoje. Nós vamos chorar pela vida dos nossos queridos. Você que já é salvo, você tem uma obrigação de chorar pela vida do seu querido. Eu queria que você viesse aqui. Não pense em quem está do seu lado, não pense nada. Apenas ore por essa pessoa que você ama, mas que não conhece Jesus. Apenas peça a misericórdia de Deus sobre essa vida. Meu irmão, o tempo se esgota. Eu sei que você tem um querido que não está em Cristo Jesus. Eu sei disso. Eu sei que você tem essa pessoa. Será que vale a pena hoje você se prostrar por ela? Será que vale a pena hoje? Você que entrou aqui hoje, mas não tem salvação. Quem sabe você vai clamar aqui, o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Fala, Senhor, eu preciso de arrependimento na minha vida, eu preciso te conhecer. Toca na minha vida. Toca no meu coração. Toca hoje profundamente na minha vida, no meu coração, no nome de Jesus. Comece a clamar, meu irmão. É o teu querido que está indo para o inferno. Chore por ele em oração. Clame pela vida dele. Levante um clamor pela vida dele. O desespero de uma pessoa. O desespero de uma pessoa pela eternidade no inferno é muito dura. Mas há um Jesus que salva. Há um Jesus que pode transformar essa vida hoje. Eu sei que essa pessoa é valiosa para você. Angustia sua alma por ela. Se você não é salvo, angustia sua alma por você mesmo. Peça a revelação do Espírito Santo. Ah, Deus! Ah, Deus! Produz salvação hoje. Produz arrependimento. Produz transformação, regeneração, conversão genuína, Deus. Coloca fogo no coração da tua igreja. Que a tua igreja seja uma igreja intercessora. Que a tua igreja seja uma igreja de adoração. Uma igreja de adoração. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia.
Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita muito mais, necessita mais de ti, necessito mais de ti, necessita mais de ti. Pai maravilhoso, a tua palavra mais uma vez foi liberada nesse templo de adoração, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos pela tua palavra que a única oportunidade que temos é de arrependimento e de conversão a ti, Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui à frente com objetivos, Senhor Deus, de orar pelos nossos que ainda não têm o Senhor Jesus. Ai, Senhor Deus, se eles partirem da forma com que estão, eles vão morar no inferno pela eternidade, Senhor Deus. Senhor Deus, eternamente afastados da tua glória, sem oportunidade de reconciliação. No dia do julgamento, eles vão glorificar o nome do Senhor, mas vão ser lançados ao inferno. A tua palavra diz que nós podemos suplicar pela vida dos nossos queridos, Deus. Senhor Deus, só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação na religiosidade, no legalismo, Senhor Deus, em nenhuma seita, Senhor Deus, somente no Evangelho da Graça, e muitos têm partido longe do Evangelho da Graça, Senhor Deus, rejeitado, Senhor Deus, o Evangelho da Graça. Muda, Senhor Deus, muda os corações, visita-os com teu Santo Espírito, Senhor Deus, opera o milagre da salvação na vida deles, Deus. Não os deixe partir sem Jesus, Deus. Ah, Deus, se nós pudéssemos, nós daríamos a nossa vida para que eles fossem salvos, mas nós somos pecadores e nós necessitamos da mesma graça. Só o Senhor pode salvar, Deus. Só Cristo. Em nome do Senhor Jesus, não os deixe partir, Senhor Deus, sem te conhecer, Senhor Deus. Deus, há pessoas aqui nesse tempo hoje, Senhor Deus, que não tiveram um encontro real com Cristo Jesus, talvez tenham passado até mesmo pelas águas, Senhor Deus. Revela-te, Senhor Deus, que ainda há tempo, Deus. Ainda há tempo, Senhor, que eles sejam tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor, que eles passem pelo arrependimento e pela conversão. Ó Deus, essa igreja implora, esse bairro, Senhor Deus, tem caminhado distante do Senhor. Libera um arrependimento, Senhor Deus. Aviva esse bairro, Senhor Deus. O Jardim Kennedy precisa te conhecer, Senhor Deus. Foz de Caldas precisa te conhecer, Senhor Deus. A nossa nação precisa te conhecer. Ah, Deus, o Evangelho pode mudar a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos amado, Senhor Deus.
Ah, Senhor Deus, a forma com que o Senhor amou o mundo, Senhor Deus, foi enviando o seu Filho Jesus. Ah, Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo foi à cruz. Muito obrigado porque a única oportunidade de salvação foi em Cristo Jesus. Tamanha misericórdia, o amor e a compaixão. Senhor Deus, que a nossa semana seja uma semana, Senhor Deus, de compromisso devocional contigo. Que os nossos pensamentos, Senhor Deus, estejam sempre voltados para aquilo que te agrada, Senhor Deus. Se nós tivermos alguma dúvida de como proceder essa semana, que nós possamos em oração pedir o discernimento e decidir da maneira que te agrade, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos amar aquilo que tu amas, Senhor Deus, e nós queremos odiar aquilo que tu odeias, Senhor Deus. Transforma as nossas vidas, transforma a Igreja Batista do Kennedy, Senhor Deus. A começar do pastor da igreja, a começar dos pastores, dos líderes da igreja, dos líderes de célula, dos membros, dos visitantes, Senhor Deus. Transforma essa igreja numa igreja bíblica, numa igreja apaixonada pela verdade, numa igreja que jamais vai omitir a verdade. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Nos dá uma semana, Senhor Deus, consolidadas na fé em Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é contigo. Vai na paz e na fé.